TREACRE. Título IV das eleições. Capítulo 1º do Registro de Candidatos. Artigo 160. O registro de candidatos a cargos eletivos será feito nos termos e prazos fixados pela legislação eleitoral vigente, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e resoluções deste Tribunal. Capítulo 2º da apuração. Artigo 161. As eleições e sua apuração serão realizadas com observância do disposto na legislação eleitoral e nas instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal, por proposta de qualquer de seus membros, proverá também sobre a expedição de instruções complementares. Artigo 162. Nas eleições estaduais e federais, o Tribunal, antes de iniciar a apuração, constituirá, com 3 de seus membros, uma comissão apuradora, presidida pelo vice-presidente. Artigo 199, caput, do C. Parágrafo único. O presidente da comissão apuradora designará um servidor do tribunal para atuar como secretário e, para auxiliarem os seus trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários. Artigo 199, primeiro, do C. Artigo 163. A apuração das eleições a cargo do tribunal começará assim que receber os primeiros resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. Artigo 198 do C. Artigo 164. Ao final dos trabalhos, a comissão apuradora apresentará ao tribunal relatório que mencione. Artigo 199, quinto, do C. E as sessões apuradas e o número de votos apurados diretamente pelas urnas eletrônicas. As sessões apuradas pelo sistema de apuração eletrônica, os motivos e o número de votos anulados ou não apurados. As sessões anuladas e os motivos por que o foram. As sessões em que não houve eleição e os motivos. As impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido interpostos, a votação de cada partido, a votação de cada candidato, o quociente eleitoral, os quocientes partidários, x, a distribuição das sobras. Artigo 165. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria Judiciária, pelo prazo de 3 dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou. Artigo 200 do C. Primeiro terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações, dentro de 2 dias, sendo estas submetidas a parecer da comissão apuradora, que, no prazo de 3 dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que julgar procedentes ou com a justificação da improcedência das arguições. Segundo o tribunal, antes de aprovar o relatório da comissão apuradora e em 3 dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não providas pela comissão apuradora e, se as deferir, voltará o relatório à comissão, para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão. Artigo 166. De posse do relatório a que se refere o artigo anterior, reunir-se-á o tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados e, em seguida, se verificar que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Artigo 201.
caput, do C. Artigo 167. Da sessão do Tribunal será lavrada a ata geral assinada por todos os juízes e da qual constarão todos os dados mencionados no artigo 164 deste regimento e, ainda, as sessões em que se vai realizar ou renovar a eleição, os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos, os nomes dos eleitos e os nomes dos suplentes, na ordem em que devam substituir ou suceder, artigo 202. Do C. Primeiro, na mesma sessão, o Tribunal proclamará os eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas, em sessão pública, segundo um traslado da ata da sessão, autenticado com a assinatura de todos os membros do tribunal que assinaram a ata original, será remetido ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terceiro, o tribunal comunicará o resultado da eleição ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Artigo 168. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com eleições para presidente e vice-presidente da República, o tribunal desdobrará os seus trabalhos de apuração, elaborando, tanto para aquelas, como para estas, uma ata geral. Primeiro, a comissão apuradora deverá, também, apresentar relatórios distintos, um dos quais referente apenas às eleições presidenciais. Segundo concluídos os trabalhos da apuração, o tribunal remeterá ao Tribunal Superior Eleitoral os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompanhados de todos os papéis que lhes digam respeito, artigo 203 do C.